chamou, meu coração não fez um convite. A mensagem hoje, dando continuidade à série de Apocalipse, é o grande trono branco. Nós vivemos em um mundo onde, por sermos frutos da criação, sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós desejamos a justiça, desejamos contemplar essa dimensão da justiça. Esperamos por ela. Mas, por muitas vezes, os tronos humanos não são movidos pelo desejo, pela verdade, pela justiça verdadeira. Muitas vezes eles são movidos pelo dinheiro, pelo poder, pela política. Pervertem o direito, pervertem a justiça. No entanto, a Bíblia nos revela que existirá um dia em que um grande trono, reto e justo, que não pode ser alterado, que é movido unicamente pela glória eterna de Deus, vai julgar todas as coisas. E a gente precisa entender que, por vezes, nós olhamos para as grandezas das Escrituras, para as verdades bíblicas, e nós fazemos aquilo que na área da interpretação bíblica chama-se de exegese, que é inserir no texto um significado que o texto não possui. O que nós devemos fazer é uma exegese, é tirar o significado de dentro do texto. E por vezes, quando pensamos que Deus irá um dia julgar num tribunal, vem logo à nossa cabeça o Law and Order, essas séries de julgamento, onde esses filmes que tem lá juiz, advogados, o júri, o acusado, e uma batalha de teorias, é culpado, não é, provas são apresentadas, na tentativa de provar que o cara é culpado, o outro na tentativa de provar que ele não é culpado. O júri que está ali observando o julgamento, atento às provas apresentadas, estão na busca da verdade, para julgar com justiça, para olhar o caso e dizer, de fato, ele é culpado, porque nós observamos as provas, nós vimos o posicionamento dos advogados. O juiz foi somente a figura que fez com que todo o processo jurídico fosse respeitado. Essa é a única função do juiz, um julgamento, fazer com que as regras jurídicas sejam respeitadas, mas o veredito não sai da boca do juiz, sai da boca do júri. Então, aquele julgamento, na nossa percepção, é a busca pela verdade. Sabe por quê? Porque ninguém naquele lugar é onisciente. Ninguém sabe o que de fato aconteceu. A investigação apresenta provas. O júri observa as provas. O advogado utiliza-se da sua fala, do seu discurso para provar o seu ponto. O meu cliente é inocente. Outro, o seu cliente é culpado. Então, nós temos essa percepção ocidental de justiça. E aí o que é que nós fazemos? Nós achamos que Deus, quando for julgar no grande trono, vai ficar você sentado num banco e apresentando provas, igual ao da Compadecida. Vou abrir aqui, é culpado. Não, não é. Aí vem Maria interceder. Não, ele não é, eu vou interceder. A gente pensa que é assim, ou então vem Jesus interceder. É verdade. Não é assim, gente. Essa não é a visão do grande trono. A justiça de Deus não se dá por meio de um processo para evidenciar os fatos que Deus já conhece. Não é algo que será decidido, é um veredito que será dado, somente. O juízo do grande trono branco não irá decidir o teu destino, irá apenas dizer para você o veredito da tua eternidade, somente. Por isso, então, irmãos, a gente tem que, para chegarmos no texto que nós vamos trabalhar hoje,
a gente precisa refletir um pouco sobre o juízo de Deus, que é um tema constante nas Escrituras. Mas vamos refletir um pouco sobre como seria então o desejo íntimo do cristão. Vamos para 2 Coríntios capítulo 5. Qual deveria ser o desejo íntimo do coração do cristão? 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo, ele expressa o seguinte: pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e eu já vou lançando para você, para a gente não ter que descobrir o significado do que ele está dizendo, já vou lançando para você, mas você vai ver que à medida que eu for lendo, você vai percebendo que o significado é esse de fato. Quando ele se refere a tabernáculo, ele está se referindo ao nosso corpo, o lugar de habitação de Deus. Deus habita dentro de nós, nós somos o templo do Espírito. Então ele está se referindo a isso, ele está dizendo: se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, nessa condição existencial a qual nós estamos, essa condição física, gememos, sofremos, estamos angustiados, até certo ponto, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, eu desejo partir desse mundo para habitar com o Senhor no tabernáculo celestial. Isso é um desejo íntimo do coração do cristão. E aí você pode pensar: eu desejo morrer. Não, não é isso. Não é o desejo da morte pela morte, é o desejo do revestimento da morte. A morte me abrirá a possibilidade de ser revestido de uma nova habitação. Não é a morte pela morte, é a morte para a ressurreição. Esse é o desejo íntimo do cristão. E ele continua dizendo: se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Aí ele faz um jogo de palavras interessante. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não é porque a gente quer morrer, mas revestidos, é porque a gente quer ressuscitar, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. A presença do Espírito Santo dentro de você, dando a você uma nova percepção a respeito da vida, do mundo, da eternidade. Aquela experiência que você percebeu que nasceu de novo. Você lembra daquele dia? E que hoje você entende que existe algo dentro de você que transformou você, que mudou você. Esse algo que mudou te deu uma convicção, te deu uma certeza. Esse algo dentro de você que te dá essa certeza chama-se Espírito Santo. É Deus habitando em você, te dando essa convicção de salvação, te mostrando essa transformação do teu íntimo. E o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele é o penhor, ou seja, a segurança de que você será salvo, de que você é um filho de Deus, de que você jamais entrará em condenação. Se existe alguém aqui que não tem dentro de si essa convicção da salvação, dada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa buscá-la em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Deus nos preparou para isso. Esse desejo é fruto do Espírito em nós. Fomos comprados, somos habitados pelo Espírito de Deus, somos moradas do Espírito de Deus. É por isso que ele continua dizendo: por isso, temos sempre confiança. E sabemos que enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Enquanto aqui, eu não estou totalmente com Ele, em plenitude de presença, pois afinal de contas ainda sou carne, sou falho, estou nesse mundo, estou nesse corpo. Verso 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Eu não vivo a vida cristã porque eu vi Deus, eu vivo a vida cristã porque eu criei no Evangelho, e Ele me salvou. Verso 8, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, o crente ele não deseja morrer para fugir da vida.
Quando desejamos então um dia nos encontrar com Cristo, não é porque nós somos amantes da morte, amantes da fuga. Não, é porque nós somos desejosos de encontrar-se com o Senhor. É por isso, verso 9, que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Lutamos para ser agradáveis ao Senhor, queremos agradá-lo. Não porque iremos agradá-lo para alcançar, mas queremos agradar porque já alcançamos. Esse é o resultado da salvação. Verso 10, porque é necessário, e aí o verso 10 ele fecha com chave de ouro, dizendo: por que eu quero agradá-lo? Porque eu quero viver uma vida na presença de Deus, de santidade. Por quê? Verso 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para ser decidido o nosso destino? Não, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, para que o veredito seja dado. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e queremos ser-lhe agradáveis, para experimentarmos o veredito de uma vida vivida para a glória de Deus. É por isso que os crentes serão julgados. Todos nós seremos julgados. Você diz: agora eu estou garantido, Jesus é meu advogado, então beleza, não me preocupo, vou viver de todo jeito. Não é assim que funciona. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, volta um pouquinho lá. A partir do verso 1 nós vemos, 1 Coríntios capítulo 3, nós sabemos que a igreja de Coríntios é a pior igreja do ministério do apóstolo Paulo em termos comportamentais. Era uma igreja cheia de fofoca, cheia de grupinho, cheio de intriga, cheio de muita confusão, gente botando o chifre no pai com a madrasta. O bicho era complicado, o negócio era complicado. Gente se prostituindo em nome do emprego. Muita coisa ruim acontecia dentro da igreja de Coríntios. E Paulo foi lá e bateu de frente muita coisa. É por isso que o apóstolo Paulo, então, em 1 Coríntios capítulo 3, ele chega para aqueles irmãos e diz o seguinte, verso 1: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Ele disse: eu não pude falar para vocês como se vocês pudessem compreender coisas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Eu tive que falar com vocês como quem fala com criança. Sabe por quê? Porque vocês são um bando de moleque. Vocês parecem que não são crente. Talvez ele está usando uma linguagem muito educada. Se fosse João Batista, ia dizer o quê? Raça de víboras. Mas ele está usando uma linguagem um pouco mais polida. Verso 2: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Paulo está dizendo: eu tenho que ensinar a vocês as coisas básicas da fé. E é impressionante, irmãos, como a gente vê crente que a gente parece que tem que ensinar para ele de novo as coisas básicas da fé. Uma vez eu vi uma pessoa compartilhando um vídeo dizendo assim: ame a quem te ama, valorize a quem te valoriza. Espera aí, o que é que a Bíblia nos ensina? Ore por quem te persegue, ame quem te odeia. Aí está o crente lá compartilhando esse tipo de coisa. Onde está a doutrina básica da vida desse crente? Porque ele está compartilhando esse tipo de pensamento, sendo que ele deveria, como crente, compartilhar outro tipo de pensamento. Bateu numa face, oferece a outra. Isso é vida cristã. As coisas básicas. E aí Paulo está dizendo: olha, eu não consigo ensinar coisas complexas para vocês, porque eu estou lidando com coisa básica, coisa de menino, coisa de moleque. E aí ele continua dizendo: nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Verso 3: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Se tem molecagem no meio da igreja, será que isso não é porque é uma igreja carnal? Verso 4:
Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Vocês estão se faccionando, se dividindo em grupo. Eu vou, quem é que vai pregar hoje? Ah, é fulano, então só vou se for fulano, se for ciclano eu não vou pregar. Por isso que muitas vezes eu fico com o pé atrás quando a pessoa pergunta, quem é que vai dar estudo hoje? Aí eu já entro logo, e pergunto, por quê? O que foi que houve? Eu já me levanto logo e já faço, por quê? Quem é que vai pregar hoje? Ah, não é o pastor não, ah, então não vou não. Por quê? Coisa de menino isso, coisa de moleque. Porque o que vai ser pregado aqui é palavra, ou não é palavra? Mas tem gente que escolhe. E esse tipo de gente é o quê? Moleque. Menino na fé. Porque eu não gosto de fulano, porque eu não gosto de ciclano. Paulo está dizendo, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Aí ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, quem são eles? Servos de Deus que pregaram a vocês o fundamento da fé. Não são nada mais que isso. São eles que vão tornar vocês mais santos? São eles que vão ensinar vocês algo diferenciado? Se são eles que ensinam as bases da fé fundamentada? É óbvio que você não vai se o cabo for pregar heresia. Se o cabo for pregar bobagem, o cabo não vai estar aqui pregando, que eu não vou deixar. Verso 6, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Não é, você não pode, aí você diz, o que isso tem a ver? Deixa eu resumir, deixa eu falar a mesma coisa de outro jeito. Você não pode culpar o pastor, o pregador, o professor, o diácono, ninguém por causa da tua falta de espiritualidade. Você não pode culpar ninguém porque você é um crente desmantelado, frio, moleque, menino, fofoqueiro. Você não pode culpar ninguém por isso. Ai, porque o pastor é por isso que eu sou assim. Não. Você não pode culpar ninguém por isso. É isso que Paulo está dizendo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Não é do pregador que vem o crescimento. É de Deus que vem. Verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, se o seu compromisso for com Deus, você vai crescer, independente do pregador. Está entendendo? Verso 8. É óbvio do pregador que prega a palavra, viu gente? Porque você não vai crescer com um pregador que prega heresia, não. Você só vai se desmantelar. Certo? O que ele está falando aqui é de pregadores bíblicos. Paulo, Apolo, homens de Deus. Certo? É nesse sentido. Então, se você diz assim, eu vou para a igreja do pastor Lázaro, porque lá que eu vou crescer. Vai não, meu velho. Vai não. Você pode aprender muita coisa. Eu posso te ensinar muita coisa bíblica. Mas isso não vai mudar a tua vida se você não mudar, não. Não é passando daquela porta lá que vai vir uma unção de mudança, transformação, que você vai sair, eu estou vendo o céu. Não, não vai não. Você vai trazer problema para a igreja, para essa igreja aqui. É isso que vai acontecer. E aí ele diz, ora, um é que planta, o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Eu vou ler de novo o verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, não é edifício do pregador não. Isso traz tanto descanso para a gente que é pastor, que às vezes a gente prega, grita, a língua cai no chão, a boca os olhos se arregalam, a gente diz, meu Deus, esse povo não muda. Meu irmão, você faça a sua parte. Eu que dou o crescimento. Se eu não quero que aquela pessoa cresça, aí é entre eu e ela, não é sua função. Você está pregando a palavra?
Então não vem culpar pastor, não vem culpar liderança de ministério, não vem culpar irmão fulano de tal, não vem culpar... O problema é seu, é você e Deus. Faça o seguinte, já que você não quer se culpar, culpe Deus. Eu tentei de tudo, mas Deus é que não está me fazendo crescer. Vá lá, entra numa briga com Ele, vamos ver quem é mais justo. Verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sabe o construtor. Ele está dizendo, olha, deixa eu explicar para vocês como é o processo. Eu lancei a base. O que é a base? Doutrina. Ensina a Bíblia, ensina a doutrina para os caras. Eu lancei a base. Fundamento. Outro edifica sobre ele. Quem é outro? Outro pregador? Vamos prestar atenção. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como edifica. Como assim? Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Ou seja, é sobre Cristo que você vai edificar um edifício. Que edifício é esse? Cada pessoa vai edificar um edifício. Vamos lá. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, D maiúsculo, a demonstrará. O que é que ele está querendo dizer? Meu querido irmão, a vida cristã, ela é edificada sobre a rocha, que é Cristo. Mas quem edifica a vida cristã é você, a partir do fundamento que foi lançado pelo pregador. A doutrina, a base doutrinária é lançada, e você, por meio das suas obras, edifica a sua vida, que é lavoura e edifício de Deus. Mas entenda uma coisa, veja cada um como está edificando a sua própria vida, pois ele classifica 6 tipos de materiais de construção do edifício da vida cristã. Ele diz que existem materiais que alguns edificam e usam esses materiais, que são materiais de ouro, prata e pedras preciosas. Só que existe uma outra classe de materiais que as pessoas também usam: madeira, feno e palha. E aí ele diz, olha, você está usando esses materiais, todos vocês, eu estou usando esse material para edificar a minha vida cristã sobre Cristo. No momento em que eu faço coisa boa, eu estou edificando a minha vida sobre, eu estou usando material de ouro. Eita, Deus olha assim, agora ele está usando material bom. Agora o edifício é resistente, precioso. Tem aquela hora que você vacila, você faz coisa errada, você está pegando o edifício da sua vida e usando material de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de 10ª qualidade para edificar a sua vida. É isso que você está fazendo. É você que está edificando, não é o pregador. A culpa não é do pastor, a culpa não é do irmão, a culpa não é da igreja, a culpa não é de, a culpa é sua. É você que edifica, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu filho, não, é você que edifica sobre a sua vida. E o dia revelará. Então, tu vai correr agora lá no material de construção, pegar uma lata de tinta dourada e vai sair passando, pintando o paredão de madeira que tu fizesse da tua vida. Eita, aí quando olhar assim vão pensar que é ouro. Tem muito hipócrita que vive assim. Tem muita gente que vive com vidas de hipocrisia, aparentando um paredão de ouro, mas aquilo é tudo de madeira da vida dele. Mas um dia chegará o dia em que será revelado. Como? Ele continua dizendo. Porque será revelada, verso 13, pelo fogo. E o fogo provará a obra de cada um. Deus vai mandar um fogaréu no edifício. E o que é madeira, feno e palha, meu amigo, vira pó. Só permanece pedra, ouro e prata. Verso 14. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. E é interessante isso, gente. A teologia atual, ela perdeu um pouco da concepção de que Deus ele nos ensina que nós deveríamos buscar recompensas. A Bíblia ensina isso, galardão, recompensa, tesouro no céu. Esse negócio, não, eu vou fazer obra de Deus sem esperar nada em troca. Espere sim, mas não espere aqui. Porque o próprio Cristo, ele disse o quê?
o fariseu, ele dá esmola e toca um sino, ele já tem o galardão dele aqui na terra. O galardão dele é o quê? Sucesso, poder, prazer, aquilo que o mundo dá. Mas vocês não façam isso para buscar recompensa aqui, façam isso para buscar recompensa lá. Ou seja, busque recompensa, mas não aqui, eterna. Qual? Recompensas que serão dadas no julgamento das obras. Esse texto ele é misterioso porque muita gente pensa assim, como é que vai ser? Aí ficam tentando inventar não, é porque vai ser uma coroa maior, uma coroa menor, vai ser uma coroa dourada, não, é porque eu vou ser governador do Egito, o outro vai ser governador dos Estados Unidos, é no milênio, aí fica se criando várias teorias para tentar explicar. A Bíblia não é clara quanto o que é isso, mas ela diz, busque o seu galardão. Busque a recompensa eterna do que você faz aqui para Deus. Viva uma vida para a glória de Deus, construindo sobre Cristo uma vida com materiais de ouro, prata e pedras preciosas. E os vacilos da tua caminhada, os desvios da tua vida, serão queimados pelo fogo do julgamento. Você será recompensado pelos acertos em Cristo. Mas os seus erros, o texto diz que serão queimados no dia do juízo, no dia do grande trono branco. E aí ele diz o quê? Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Eita, eu vou ser condenado? Não. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei no culto de 4h30. Tem gente que vai chegar com as roupas lambidas pelo inferno. O inferno vai dar uma linguada assim, quase que pega o cabo. O cabo não tem obra nenhuma de nada, viveu uma vida de desmantelo. Construiu um paredão de hipocrisia, pintou tudo de prata e dourado e diz assim, eu sou. Aí vem o inferno, dá uma lambida de fogo, o cabo pula assim, eita, quase que eu caía. Chega no céu com a lambida de fogo na perna. Quase que o inferno comia o cabo. O que vai ter de crente assim não é brincadeira, gente. O cabo vai chegar lá assim, cadê tua recompensa? Não, eu simplesmente escapei. É assim que muita gente tem vivido. Então vai ter classes de crentes no céu? Aí, meu irmão, não me pergunte isso não, vamos chegar lá que a gente sabe. A ordem foi, busque o galardão. A ordem foi, faça para ter recompensa no céu. A ordem foi, junte tesouros no céu. A ordem foi, que a sua riqueza esteja lá, põe o seu coração lá. Essa foi a ordem, então vamos seguir. Segue o baile. O aviso está dado. E é por isso que no verso 16, ele fecha com chave de ouro, quando ele diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que o que vocês fazem com o corpo de vocês, vocês estão carregando o Espírito de Deus para esses lugares para onde você vai, para essas coisas nas quais você faz. Você não se pertence, você é veículo da graça de Deus, você não está percebendo isso não? E aí ele diz no verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Se liga, é isso que Paulo está dizendo. Tudo isso, por que eu li lá do começo? Que era a igreja toda de crente desmantelado, crente hipócrita, formação de grupo, fofoqueiros, gente descomprometida, gente com vida dupla dentro da igreja. Aí Paulo diz, vocês estão pensando que é o quê? Vocês estão pensando que, gente, o negócio é sério. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Então entenda uma coisa. Essa desgraceira toda que você está fazendo na sua vida, você vai prestar conta disso, meu camarada. Tu quer chegar lá com a lambida na perna, a lambida do inferno, quase. É assim que você quer chegar lá? Pois se liga, que se tu destruir o santuário de Deus, Deus destrói você. Porque você foi comprado para ser santo. Então se liga com o estilo de vida que você tem. É interessante que aí a gente vê pregadores pregando só amor, 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 mas esquece a justiça de Deus, né? Que Deus diz o seguinte, eu te dei tudo e vou te dar tudo e tenho muito mais para te dar. Mas você é responsável pelo que você faz com o que eu te dei. Entenda isso. Não é perda de salvação, está entendendo isso? Salvação não se perde. É evidência.
evidência. É por isso que a gente precisa entender. E aí você diz, pastor, é verdade, pastor, louvado seja Deus. Então, lá no futuro, a gente vai ver. Não, meu irmão, já está sendo visto agora. Deixa eu te mostrar como. Vai lá para 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. No verso 12, o apóstolo Pedro diz o seguinte: amados, não estranhem o fogo. É interessante que tem muita gente dizendo que fogo é o fogo, é o fogo, é o fogo. Gente, a maioria das aparições de fogo na Bíblia é juízo, tribulação, angústia, sofrimento, afastamento de Deus, é a maioria. Mas para muita gente, fogo é fogo, ou fogo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Fogo que prova. Vocês estão vendo qual é a função do fogo? Provar. Deus estava mandando fogo no meio do povo para provar o povo. Provar o quê? Provar o que eles são. Provar quem eles são. Essa ideia de filme que a gente tem na cabeça, né? Que tá o personagem lá, principal, lutando, dando socos, e aí o cara humilhando ele, e ele se sentindo humilhado, aí quando menos espera, o vilão dá um soco na mãe do cara, aí o cara tira uma força de dentro, jamais vista na história, e dá um soco que não sei o que, e o cara sai voando. Isso não existe não, gente. Se alguém aqui pratica esporte, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe onde é que você ganha? No treino. O que vai acontecer lá na hora da luta, na hora do jogo, na hora da partida, é só testar o que você aprendeu fora. É só a evidência do que você aprendeu. Então não é lá na hora do jogo que vai vir uma energia, não sei de onde, que vai fazer você ganhar, não, meu amigo. É o que você aprendeu fora. Vida cristã é isso. A tribulação, o fogo, põe para fora só o que já está lá. Por isso que Pedro diz o seguinte: não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. O fogo é destinado a isso. Que fogo é esse? Tribulação. É isso que Pedro está se referindo. A igreja estava sendo perseguida, estava sofrendo, perseguição de todos os lados, tanto a perseguição contra a fé, quanto a perseguição da vida cristã. Olha o que ele continua dizendo: como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Ele está dizendo, peraí, meu amigo, tribulação na vida do crente não é coisa extraordinária não, é o normal. O crente viver em tribulação é normal para a vida cristã. Se tu está vivendo uma vida muito boa, alguma coisa deve estar errado. Que não é possível que não tenha pelo menos uma pessoa no teu trabalho te chamando de alguma coisa. Ou a tua família te questionando pela tua fé. Vai para a igreja de novo. Só isso. Tenho certeza que tem que ter alguma coisa. Ou alguma luta interna sua, amigos tentando te influenciar e tu lá sustentando e dizendo não vou ceder à tentação. Tem luta, tem batalha, tem briga, é isso que ele está dizendo. Verso 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Olha que interessante, eu acho fantástico essa ideia. O que Pedro está dizendo é o seguinte: nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por quê? Porque falou a verdade, viveu a verdade, pregou a verdade, confrontou o erro. Cristo era um corpo 100% santo dentro de um mundo sujo. O mundo vomitou Cristo, ele era um corpo estranho. O mundo expulsou Jesus da existência dele, desse mundo, porque ele era um corpo estranho. Por isso que Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, é natural. Fazer o que é certo é natural. Certa vez um jovem chegou e disse assim: pastor, eu assumi o compromisso de orar com uma pessoa para ver se é vontade do Senhor. Isso há muitos anos na igreja, muitos anos atrás. Só que na época eu não era pastor. A pessoa disse: eu assumi o compromisso de orar para ver se era vontade do Senhor que a gente namorasse. Eu fui criticado, chamado de legalista, porque eu estava orando. Não, mas só é começar. Olha só que interessante, né? O cara é criticado e chamado
de uma coisa que não tem nada a ver, porque é falta de percepção do que é legalismo, porque o cara quer andar uma vida correta. Dentro da igreja, o cara é chamado disso, muitas vezes. Alguém chega para você e diz, vamos fazer... Não. O pastor já orientou que não é bom fazer isso, não. Poxa, saco de pastor. Babão de pastor. Eu já vi cada coisa que eu já ouvi. Aí os que são manipuláveis faz o quê? Então eu vou fazer diferente para mostrar que eu não sou puxa-saco de pastor. Aí faz o errado. Aí faz o erro. Não que o pastor sempre esteja certo, não é isso. Mas querer fazer o que é certo te conduz em apuros nesse mundo de erro. Cristo foi crucificado porque viveu a verdadeira vida nesse mundo de erro. Então qualquer discípulo de Cristo será também atribulado por viver uma vida correta. Por isso que nós somos coparticipantes dos sofrimentos que ainda resta na carne de Cristo, no corpo, na igreja. É isso que ele está dizendo. Então se alegre, meu irmão, porque tu está apanhando por ser crente. Isso mostra que tu é. É isso que ele está dizendo. Verso 14, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Olha o que ele vai dizer no verso 17. Porque chegou o tempo, de começar o juízo. Chegou o tempo de Deus julgar. Já chegou o tempo que o juízo de Deus já está operando. Pela casa de Deus. Olha. Não, grande trono branco é lá na frente. Não, meu amigo, já começou. Lá é só o veredito. Já começou. Lá é só o destino final. Mas o juízo já iniciou. E começou aonde? Dentro da igreja. No meio do povo de Deus. O juízo já começou no meio do povo de Deus. Como, pastor? 2 anos agora, pandemia. Quanta igreja fechou? Quanto crente se desviou? Quanta idolatria não saiu? A gente descobriu a fé dos crentes, escondido, com medo de morrer. A gente descobriu a fé de muito crente. A gente descobriu as idolatrias políticas de muito crente. A gente descobriu muita coisa. Sabe por quê? Porque Deus mandou juízo. Deus mandou tribulação sobre a igreja. Muita gente dizendo, fecha mesmo, fecha a igreja. Outros dizendo, não fecha. A gente, na hora que Deus apertou o nó, muita gente mostrou quem era. Muita gente mostrou sua verdadeira fé. Igrejas fechando. Pastores fazendo batismo pela internet. O cabo com a cabeça na TV e o outro do outro lado jogando água na TV do cara. Olha a concepção teológica, eclesiológica do batismo na cabeça do cara. Foi posto à prova. Crente desvia, igreja fecha, pastor desiste. Gente se esconde debaixo de cama. Gente começa a gritar, agora é o SUS. Outro gritando, abaixo não sei quem lá, genocida, viva não sei quem lá. Viva. Aí as idolatrias começaram. O papel então do pastor bíblico era o quê? Começar a apontar e dizer isso é idolatria, isso é errado, vocês estão errados, olhem para o alto. Aí, meu amigo, começou a guerra contra os pastores que começavam a se posicionar. Começavam a apontar o caminho da palavra, a esperança nas escrituras. De um lado você é chamado de bolsonarista, do outro lado você é chamado de lulista. De um lado você é negacionista, do outro lado você está entregando o povo para a vacina. E começa, e o coração, e o povo lá mostrando quem é. Começou o juízo. O juízo de Deus começa a dividir bodes e ovelhas, pastores e falsos profetas. Começa a ficar claro. Igrejas e clubes, começa a ficar claro, um e outro.
É isso que Pedro está dizendo. Quando a tribulação vem, ela põe à prova e revela. É o fogo que revela que aquela igreja era de madeira, feno e palha. Aquele crente era de madeira, feno e palha. Aquela conversão era de madeira, feno e palha. Não permanece. O fogo vem e queima. É a lambida que vai e leva o cara embora. Por isso que ele diz, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se começou aqui dentro, meu irmão, o que é que vai ser de quem está lá fora? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. No meio da tribulação, faça o que é correto. Permaneça fiel e firme. Afinal de contas, você foi comprado por alto preço para testemunhar de Cristo, participar dos sofrimentos que ainda restam. E aí, meus irmãos, chegamos em Apocalipse 20. Com essa visão, vamos lá para Apocalipse 20? É aqui que João diz, vi, verso 11, um grande trono branco, grandioso trono, branco de justo, puro, santo, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Você diz, o que é que... Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que a criação, ela geme, esperando a redenção, esperando ser redimida. A natureza sofre. Esse calor, alguns culpam os homens, outros culpam que não são os homens. O fato é, esse mundo está com os dias contados, meu irmão. Independente se é causado pela ação humana ou não é, o fato é, se é causado pelo homem, continua sendo pecado. Se não é causado pelo homem, mas é a natureza que está caminhando assim, continua sendo pecado. Afinal de contas, a queda fez com que toda a terra fosse maldita. Estamos provando os efeitos disso, de tudo isso. A natureza geme. A natureza geme amaldiçoada, sofre com os efeitos da queda e do pecado. E quando o Senhor soberano, santo e poderoso surge em seu trono de justiça, até a criação foge dele, foge do seu juízo, não tem que se esconder. É como aquele animal lá, como é o avestruz, né? Que tenta esconder a cabeça, não sabe nem onde é que vai. Já passou uma vergonha que você não sabe nem onde se esconde? Pois a criação, os céus e a terra, que proclamam a glória de Deus, fugiram da presença dele e não havia. Sabe por quê? Ele é tão santo, poderoso e tão justo, que nada, absolutamente nada, subsistirá na presença dele. Tudo fugirá da presença dele. Ele é absoluto. Só que aí no verso 12, revela-se uma coisa interessante. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, independente da classe social, que estavam em pé diante do trono. E aí você diz, por que eles estavam em pé diante do trono? E aí quando nós olhamos o histórico de Apocalipse, nós vemos que os que estão em pé diante do trono, só podem ficar em pé diante do trono por causa das vestes brancas que receberam, como fruto da morte do Cordeiro que venceu. Eles não fogem da presença de Deus, porque o sangue do Cordeiro garantiu para eles o direito de permanecerem de pé diante do trono. E eles estão diante do trono. Então foram abertos livros. Livros, na cultura da época em que Apocalipse foi escrito, a cultura romana, os romanos eles criaram um sistema de registro civil, de registro de censo, pois eles estavam avançando no império, dominando muitos impérios, e eles precisavam agora ter controle sobre as informações dos reinos que eles dominavam, das pessoas que eles reinavam sobre elas. E aí eles começaram a estabelecer censo, chamando as pessoas de volta à sua terra, estabelecendo de quem era a família, quantas pessoas, em que trabalhava, informações, dados. Então, quando faz referência a livros, os livros
Ele está fazendo referência ao quê? O IBGE. As informações que o imposto de renda tem sobre você. A Receita Federal tem. As informações. Só que aqui é muito mais profundo. São as informações sobre os teus pensamentos, tuas ações, tuas omissões. Tudo que você fez, deixou de fazer. Todos os motivos do teu coração. Todas as coisas. Eu até falei hoje à tarde, eu disse para o jovem. O jovem vai lá, acessa site que não deve, vai lá no histórico do computador e deleta para os pais não ver. Tu deleta lá, mas lá tu não deleta. Deus vai ver lá o teu histórico todinho. Ei, mas eu deletei. Não, do meu você não deleta não. Eu sei cada movimento seu. Eu sei cada ação sua. Estão nos livros registrados. E aí ele continua dizendo, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. E é interessante que a estrutura como João escreveu aqui, gera algumas dúvidas para alguns comentaristas. Eu vou lançar para você a lógica que eu entendo que é a que faz mais sentido. Como a estrutura com que João escreveu parece um pouco difícil de você compreender, vamos ler o todo e a gente vai entender a cena. Vamos fazer assim. Porque se você tentar entender, parece contraditório. Porque ele diz assim, ó, foram julgados segundo suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Aí o verso 13, o mar entregou os mortos que neles estavam. Ou seja, como é que eles foram julgados e agora o mar vai entregar os mortos? Eles não já foram julgados segundo os livros? Mas vamos lá. O que ele está fazendo é separando dois povos. O primeiro são os que estão em pé diante do trono. O segundo são os que o mar entrega. Qual é a diferença? No livro do Apocalipse, existem algumas entidades. Quando eu falo entidade, eu não estou falando daquela entidade que você conhece de algumas religiões, não. Estou falando de ente. Ente, ou seja, são ideias personificadas. Ideias personificadas. Por exemplo, a mulher e o dragão. Aquela mulher não era uma mulher mesmo. Era, na realidade, a personificação do povo de Deus. Expliquei isso já nas outras mensagens. O mar é a personificação do poderio do poderio das multidões, das nações, dos povos. Deixa eu te explicar por quê. É algo maligno, certo? O mar, ele é visto como algo maligno nas escrituras. De onde a besta saiu? A besta, o anticristo, que é o líder político. O líder político, o anticristo, saiu de onde? Do mar. Por quê? Porque as nações aplaudiram. O nosso libertador, o mar. É visto um trono e visto um mar ao redor do trono. Um mar de vidro. Lembra lá para trás? Então sempre que aparece a figura do mar, é a ideia do poder dos povos. Então o que ele está dizendo é que o mar, o poder dos povos, as nações, essa entidade, entrega seus mortos. São os ímpios. Porque o povo de Deus está em pé diante do trono. E o mar entrega seus mortos. E ele continua dizendo, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Interessante, ele agora lança mais duas entidades. A morte e o inferno. Sabe por quê? A morte é sinal de juízo de Deus. Não coma do fruto da árvore, se você comer você morrerá. Morte é juízo. Você vai morrer por causa de Adão. Não é por causa de Cristo que você vai morrer, é por causa de Adão. Essa carne aqui foi presente, hereditário. Adoece, envelhece e morre. Presente de Adão. Obrigado, Adão. Então, a morte é juízo de Deus. Eu vou morrer. Afinal de contas, por causa de Adão, essa carne foi julgada. O meu espírito não permanecerá no homem, mas o dia dele serão tantos anos. Lembra lá em Gênesis? A morte foi estabelecida. O salário do pecado é a morte. Acabou. Morremos por causa de Adão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a minha alma não morre mais. Sabe por quê? Porque a alma, a morte da alma, ela estaria vinculada à segunda entidade apresentada aqui, inferno. Inferno, meus irmãos, não significa, inferno não é um lugar onde está o demônio com os tridentes lá fazendo, eu vou matar você, seu safado. Isso não existe. Isso é um desvio. A Bíblia nunca defendeu isso. O que é inferno?
é o lugar de total e completa ausência da bondade de Deus. Você talvez, aqui nesse mundo, Deus alimenta o bandido que está dentro da cadeia. Ele está alimentando aquele bandido. Chuva, vento, energia, tudo isso é bondade de Deus para toda a criação. Ele continua sustentando a criação. O que é o inferno? É quando Deus cessa toda e qualquer bondade sobre aquele ser. E ele prova a total ausência de qualquer significado do benefício divino sobre ele. Isso provoca dor. Jó, uma das coisas que mais doeu para Jó, não foram as doenças, foi o silêncio de Deus. Doeu para Jó. Isso é o inferno. É a alma em dor pela ausência da bondade de Deus. A morte, o juízo da carne, o inferno, o juízo da alma, não tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Por isso que a morte e o inferno entregam seus mortos, porque não são eles que vão finalizar o processo. Eles não têm a palavra final. Se eu morrer, eu vou me suicidar, eu vou morrer, vai resolver tudo. Vai não, meu querido. Se você suicidar, você vai morrer, provar o juízo da morte, provar o juízo do inferno. Mas você não vai parar de sofrer. Porque nem a morte, nem o inferno tem a palavra final. Pertence a Deus a palavra final. Então ainda tem chance de salvação? Não, olha o que o texto diz. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Um por um. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha que interessante, no verso 13 diz que o mar entregou os mortos e eles foram julgados um a um, segundo os livros. Os que estão em pé diante do trono também são julgados, que o texto lá atrás disse, um a um, eles são julgados, segundo os livros. Todos serão julgados segundo os livros. Então, meu querido irmão, o que vai acontecer então é que, depois que todos são julgados, um por um, você vai olhar a sua vida sobre o olhar de Deus. Já parou para pensar nisso? Você vai olhar quem foi você sob a perspectiva santa de Deus. Ao término da leitura do livro da tua vida, tu vai se sentir tão perverso, sujo, ingrato, miserável, que ninguém será lançado no lago do fogo dizendo, eu não mereço estar aqui. Ninguém. Ninguém. Mas pastor, eu entreguei minha vida a Jesus. Você também vai ter a mesma percepção. Você vai dizer, meu Deus, como eu sou sujo. Aí aqui diz, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha que interessante. Olha que interessante. A prostituta Babilônia foi julgada. O anticristo foi julgado. O falso profeta foi julgado. O dragão foi julgado. A morte foi julgada. O inferno foi julgado. E o ímpio foi julgado. Todos foram julgados e lançados no lago de fogo. Quando ele diz, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Sabe por que ele diz assim, e se não foi achado? Porque depois que ele chega para você e fez a leitura e você diz, meu Deus, como eu sou sujo. Aí Deus diz, traz o livro da vida. Deixa eu ver se o seu nome está lá. Tá. Ai, Senhor. Obrigado. Tetelestai, está consumado. Essa vai ser a sensação. Mas, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantas pessoas estarão dizendo isso? Mas eu era membro da Igreja Batista da Graça, mas eu fiz tanta coisa lá, mas olha, pastor, minha vida eu dei tanto testemunho. Mas Deus, não. Seu nome não está no livro da vida. E aí eu quero tocar a música que eu
é uma peça, obviamente é uma peça artística, existe a licença poética, viu gente? Pelo amor de Deus. Não, é de uma... Esse cantor, ele para mim é uma mente brilhante, artística e teológica. Toda vez que eu escuto um álbum dele, eu choro em pelo menos 2 ou 3 músicas. Se você quiser ouvi-lo, eu aconselho. Toca aí, DJ. Preste atenção na letra. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu pra atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Que letra maravilhosa. E é exatamente a estrutura que ele apresentou. Você tem os livros, o livro da vida, dizendo, o meu nome está aqui, ó, escrito com sangue. E esse outro livro aqui, olha o seu estilo de vida, olha o que você fez. Mas olha lá no final, está escrito com sangue. Tetelestai, está consumado, tudo foi pago, nada mais resta. O grande trono branco faz fugir os céus e a terra, demonstrando a santidade do Senhor e o julgamento dos justos e dos injustos. Ele faz distinção. E ele está lançando o veredito, dizendo, você é culpado. Mas para você que entregou sua vida a Jesus, existe um outro livro, escrito com sangue, Tetelestai. O seu nome está no livro da vida. Já não resta mais condenação. Eis que o Evangelho está diante de você. Você o que é que tem feito com essa mensagem? Construído paredões de madeira, feno e palha, achando que isso vai te ajudar?
Paulo disse que o desejo do crente é agradar ao Senhor, não é viver uma vida de hipocrisia dentro de igreja. Se você vive uma vida de hipocrisia dentro de igreja, você não entendeu o Evangelho. Arrependa-se. Porque se você está vivendo uma vida de hipocrisia dentro da igreja, e eu estou agora te falando isso e te dando alerta, como Paulo deu para Coríntios, você precisa despertar. Mas se você não desperta com o aviso, é sinal de que você nunca nasceu de novo. Porque o crente verdadeiro, ele não escuta o que eu estou dizendo e sai daqui dizendo, passo mais uma semana dando banho de cuia, Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Eu consigo viver assim, está tudo bem. Não consegue. Se você pertence ao Senhor Jesus, você não consegue por muito tempo. Sabe por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa aqui dentro. Pregação do Evangelho. Se você é um falso crente que está aqui ouvindo todo domingo, eu digo a você, você é muito cara de pau, viu? Muito cara de pau. Comprar um óleo de peroba para lhe dar de presente, de Natal. Porque todo fim de semana você escuta mensagens como essa, eu te apontando o Evangelho, te apontando conversão, te apontando arrependimento, e você sai daqui e continua vivendo as mesmas misérias de sempre. Haja óleo de peroba na sua cara, viu? E no fim você vai saber quem você de fato é. Mas Senhor, eu estava todo domingo vindo lá. Olha, eu era da igreja do pastor Lázaro. Quem é Lázaro? Quem é Renato Paz? Quem é Stefânio? Quem são esses? Arrependa-se. O que o homem planta, ele colhe. E louve a Deus se você estiver colhendo dor. Porque a dor vai te trazer de volta. Se você for filho, a dor vai te trazer de volta. Deus não está nem aí se você está no hall de membro dessa igreja, não. Não há diferença nenhuma. Não, aí é o pastor Lázaro ali, ó, perguntar a ele, anjo, perguntar a ele se eu não era da igreja, eu vou dizer assim, ei meu velho, valeu, já passou o tempo agora, o negócio era lá na terra, viu, aqui já é outra história, te vira. O que eu pude fazer por você, eu fiz lá. Agora, vou prestar conta da minha vida, não é da tua, nem você da minha. O que você tem feito com a mensagem de dor do Filho de Deus ao comprar você para Ele? Você tem amado a noiva de Cristo como Ele ama? Ele comprou o povo dele com sangue. Você ama o povo de Deus? Ou você se isola, fechado, né? Porque eu sou do grupo dos perfeitos. Você tem buscado uma vida de santidade? Conhecer cada vez mais o Senhor, viver para a glória dEle? Deus um dia vai julgar, meu irmão. Ele vai julgar você. Nada não, tetelestai. Meu Deus. Se você usa o sangue do Filho de Deus para fugir do inferno, vivendo uma vida ímpia dentro da igreja, uma vida de discórdia, de divisão, uma vida dupla, sem comunhão com ninguém, com nada, e você ainda quer ter a alegria de dizer tetelestai, você não é crente. Enquanto é tempo, arrependa-se, mude de vida. O apóstolo Paulo disse o quê? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E o seu corpo foi comprado com sangue para você usar para a glória de Deus. Não para teu próprio prazer, para teu próprio egocentrismo, para tua própria vaidade, não. Sua vida tem refletido o perdão que você ganhou? Ou você usa uma máscara, construindo paredões de madeira, feno e palha, diante do tribunal, o que será revelado naquele dia?
Um estilo de vida de batalha contra o pecado, ou um estilo de vida dividida entre a noiva do Cordeiro e a prostituta da Babilônia. Não existe vida dividida. Não existe alguém que serve a dois senhores. Aproveita, porque enquanto o grande trono branco não tiver diante, você não estiver diante do grande trono branco, ainda há esperança para você. Há salvação para você. Há perdão para você. Arrependa-se e creia no Evangelho. Meu coração não fez um convite descuidado.